Mas meus amigos, tudo bem com vocês? Beleza? Professor Alexandre Meirelles aqui da Ciência Shaddai Cell, ok? Pessoal, compartilhe o vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, que isso é muito bom. Isso daí é muito importante pra gente, tá? Estamos começando agora o canal é novo, né? Tem 1 mês e meio aí, tá bom? Também, pessoal, abaixo aqui da descrição do vídeo, vou estar deixando aí, pessoal, o canal do nosso link do Telegram, tá? O link que eu vou deixar aí é do nosso grupo, beleza? É um grupo convencional, né? Um grupo onde a gente bate papo, a gente fala de reparos em placa, né? Lá a gente disponibiliza também arquivos, né? PDF com esquemático, enfim, beleza? Ok, pessoal? Bom, professor, o que temos hoje? Pessoal, deixa eu chamar aqui o microscópio, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, pessoal, bom, galera, o que temos hoje? Pessoal, no vídeo de hoje, né, a gente vai começar uma saga, né, dos estudos dos esquemas elétricos, tá bom? Então, professor, qual que é o objetivo da aula de hoje? Pessoal, o objetivo da aula de hoje é a gente apenas conhecer, né, como que é o manual técnico, tá bom? Como que é o esquema elétrico dos aparelhos, tá beleza? Então, esse vídeo aqui é um vídeo bem assim para iniciante, tá? Como eu tinha dito antes, né, os meus vídeos, eles são vídeos assim para iniciante, tá? Para aqueles técnicos que estão iniciando agora nos reparos em placa e tal e etc. Beleza? Então vou chamar aqui, pessoal, ó, o PDF. Eu tô aqui, pessoal, com a placa de um Moto G2, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a musiquinha. Aí, eu tô aqui, pessoal, com a placa de um Moto G2, tá? Ô, professor, por que a placa do Moto G2? Pessoal, placa do Moto G2, por quê? Porque é uma placa que é fácil o nosso entendimento, tá bom? É uma placa que o esquemático dele é bem simples para a gente estar iniciando, né, no estudo de esquema elétrico, né? É uma placa também que todo mundo tem, né? Todo técnico tem uma placa dessa, beleza? Então é uma placa que também é fácil você ter acesso, né? Ah, professor, mas eu não tenho uma placa dessa, né? Bom, se você não tem, vê se algum amigo seu tem, para ou te emprestar ou te dar, tá bom? Porque se você não tiver também, você pode estar usando as imagens, né, dessa placa, só para você ter uma ideia mais ou menos como funciona o plano esquemático, tá bom? Beleza? Então, pessoal, eu tô aqui, ó, com o conector de carga do Moto G2, tá bom? Então, vou chamar aqui o esquemático. Então é o seguinte, pessoal, como eu tinha falado antes, né? Qual que é o objetivo da aula de hoje? Qual que é o objetivo, professor? Pessoal, ó, na aula de hoje, tá? A gente já não vai ir logo para os reparos, a gente já não vai conhecendo os componentes que tem no layout, que tem no esquema elétrico, no troubleshoot, como que faz para analisar o aparelho, não, porque a gente vai fazer uma série de vídeos para você seguir passo a passo, tá bom? Então, o objetivo da aula de hoje é um vídeo bem rapidinho, um vídeo de 10 minutos, creio eu que não vai passar de 15 a 20 minutos, tá bom? Porque o objetivo da aula de hoje é só para a gente conhecer, né, quais são os arquivos que a gente precisa ter para a gente conseguir reparar um aparelho, tá? Então eu tô aqui com a placa do Moto G2, né? Então temos aqui o plano esquemático do G2, tá? Então eu tenho aqui o PDF do layout, ok? Então, professor, o que é layout da placa? Pessoal, layout da placa nada mais é, nada menos do que o desenho da placa, tá? Então aqui temos o desenho da placa do Moto G2, tá ok? E dentro desse desenho temos os componentes. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, temos os componentes. E um detalhe importante, pessoal, cada componente desse, cada um tem um nome específico. Nenhum desses componentes, nenhum deles tem o mesmo nome, tá? Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Por exemplo, esse componente aqui, onde dar-se o nome de L1204, então apenas, pessoal, esse componente, que o nome dele é L1204, tá? Não tem nenhum outro componente que tem esse mesmo nome. A gente pode ter um L1201, pode ter um L1202, pode ter um L1203 e o 1204 é esse aqui, tá? Então, o nosso objetivo da aula de hoje é, primeiramente, a gente conhecer como que é o esquema elétrico, tá?
quais arquivos, professor, eu preciso para eu chegar num diagnóstico e num reparo de uma placa, né? Pessoal, para que serve o esquemático? O esquemático ele serve, né, para a gente reparar as placas, né? Vamos supor que a placa, né, o cliente relatou que a placa não tá carregando, o aparelho dele não está carregando, né? E aí você trocou um conector de carga, né, trocou o segundo conector de carga, trocou um, trocou dois, trocou três conectores e mesmo assim o aparelho não carrega, né? Ele liga normal, ele tem todas as funções, porém não carrega. Então, pessoal, isso daí é um problema que temos na placa, temos um problema na board, ok? Então é dessa maneira que entra o esquema elétrico aqui, ó, tá? É aí que entra esses arquivos para a gente estar analisando, tá ok? Ah, professor, dá para consertar uma placa sem ser pelo esquema elétrico? Bom, pessoal, só se você já estudou antes, né, esse aparelho, você viu realmente como que segue essas linhas aqui, ó. Vou estar falando desse arquivo também, tá, ó. Vou estar falando desse arquivo já já. Se você souber como segue essas linhas aqui, ó, aí você vai consertar. Porém, se é uma placa que você nunca consertou, você nunca viu e não tem a menor ideia, né? Não tem a menor ideia por onde passa as linhas, né? Deixa eu chamar aqui o PDF maior. Ó, vou chamar o PDF maior aqui para vocês enxergar melhor, tá? Então, se for, por exemplo, se você saber por onde passa essa linha, né? Temos aqui um exemplo, um circuito integrado, o 2501. Né? Na próxima aula a gente vai saber, né, sobre o que significa esses componentes, tá? Não é o objetivo da aula de hoje, beleza? A gente vai fazer as aulas, uma saga dessas aulas aí. Então vai ter um passo a passo para a gente aprender a leitura de esquema elétrico, tá? Então, se você souber, se você já consertou uma placa, então você não vai precisar do esquemático, assim, em termos, né? Porque se você já conhece aquele defeito, por exemplo, né, o aparelho ele não está carregando, e você, de repente, você fez uma análise visual lá no conector de carga, e lá no conector de carga você fez o teste em condução reversa nos pinos, né? Nos pinos do conector, e você já sabe que aqueles tais pinos já são um exemplo das malhas de dados, né? Então, se não temos um valor ali, de repente está o L, está aberto, então se você já consertou antes e tal, de repente você vai diretamente no problema. Pode ser que você acerte? Pode ser. Porém, pode ser que não acerte também, né? Porque aí que entra o esquemático aqui, ó, tá? Então vamos lá. Primeiramente, existe, pessoal, alguns arquivos que as empresas, né, dos aparelhos nos fornecem, tá? Existem algumas empresas que nos fornecem uns esquemáticos bem legal, né? Uns esquemáticos legais que você consegue chegar no diagnóstico porque eles são completos. Existem outras empresas que não nos fornecem esquemático desses daqui, né? E aí, pessoal, complica um pouco para a gente chegar no diagnóstico, né? Então, muitas das vezes a gente tem que usar a nossa experiência de bancada, né, para a gente ser um perito, para tentar imaginar mais ou menos o que poderia ser aquele defeito, isso se você não tiver um plano esquemático, não tiver o esquema elétrico, tá? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, com apenas esses dois arquivos, ó, com o layout da placa, como dito antes, professor, o que é layout da placa? Pessoal, o layout da placa nada mais é, nada menos do que o desenho da placa, tá? Onde cada componente que temos na placa tem um nome, como eu disse agora há pouco, tá? Então, se temos esse componente aqui, um exemplo, ó, C1206, então é apenas esse componente que tem esse nome. Não vai ter um outro componente na placa que tenha esse mesmo nome, né? Como eu falei antes. Então, de repente, a gente vai ter aqui, ó, o C1201, o C1202, o C1203, 04, 05 e esse é o 06, tá? Então, o layout da placa é o desenho da placa, beleza? Então, esse é o layout, ok? Bom, já conhecemos o que é o layout da placa, que é o desenho da placa. Agora seguimos para um outro arquivo que é muito importante, que é esse aqui, pessoal, que é o layout, né, da placa, é esse, ok? Esse aqui é o esquema elétrico, tá bom? Pessoal, apenas com o layout da placa e com o esquema elétrico você já consegue consertar a placa, tá? Você não consegue consertar a placa apenas com o layout
e você também não consegue consertar a placa apenas com o esquema elétrico. Não consegue. Por quê? Porque de repente eu quero ir lá, eu quero analisar onde que fica esse componente aqui, ó, o C2204. Pessoal, como você vai saber, né, onde tem esse componente, onde é na placa, se você não tem o layout? Como que você vai saber? Não tem como. Por isso que só com o layout da placa você não conserta, não tem como você consertar o aparelho, né? Não tem como. Ou só com o esquema elétrico, você também não tem como. No mínimo, pessoal, para a gente chegar ao diagnóstico e reparar o aparelho, temos que ter o layout e o esquema elétrico, tá? Então, no mínimo, temos que ter esses dois arquivos, beleza? E o terceiro arquivo, temos o troubleshoot, né? Professor, o que é o troubleshoot? Pessoal, o troubleshoot, ele nada mais é nada menos, né, do que um arquivo onde o engenheiro técnico, né, o projetista que projetou esse dispositivo, que projetou esse plano esquemático, ele nos dá uma referência para a gente chegar no diagnóstico, né? Ele nos dá, é como se fosse um GPS, ele tenta nos levar até o defeito, né? Então ele nos dá algumas dicas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Suponhamos que o aparelho não está carregando, né? Então a gente vem aqui no layout da placa, ó, né? A gente copia. Você vê que aqui, ó, aqui, pessoal, aqui é o conector de carga. Então esse conector de carga ele tem um nome também, como eu falei antes. Cada componente na placa tem um nome. Então o nome desse conector de carga dá-se o nome de quê? De COM 1001. Então a gente copia esse COM 1001 e a gente joga aqui no esquemático, tá? Joguei aqui, ó, colei e eu dou uma busca. Ó, eu dou uma busca e encontramos aqui, ó. Aqui é o esquema elétrico do setor de carga, tá? Então aqui a gente chega a analisar todos esses componentes porque o aparelho não está carregando. Então a gente chega aqui, tá? Lembrando que o objetivo da aula de hoje não é a gente já chegar nessa análise, tá? Vamos com calma aí, beleza? E aqui no troubleshoot, né, se a gente vir aqui, ó, no setor de carregamento, ó, setor de carregamento aqui, temos aqui na página 50, né? Página 50 aqui, ó. É 50, deixa eu ver. Não, perdão, pessoal, é na página 9. Então vamos aqui, ó, na página 9, só para você ter uma ideia. Ó, charging troubleshoot. Então começa a partir daqui, ó. Então aqui o projetista ele te dá algumas dicas para você chegar no reparo, tá? E aí que entra algumas coisas, porque a gente sabe, pessoal, que entre as marcas, né, principalmente a marca Asus, a empresa da Asus, ela não nos fornece, pessoal, um plano esquemático legal para a gente chegar no diagnóstico, né? Então quem já trabalha com reparo em placa já sabe disso. E a Motorola ela já nos fornece a grande parte, eu diria quase todos os aparelhos da Motorola tem um plano esquemático pra gente, né? Então, pessoal, aqui é o troubleshoot, beleza? Então vamos aí recapitular, né? Então temos o primeiro arquivo, o layout da placa, que é o desenho da placa, tá? Onde temos todos os componentes, beleza? Temos aqui ó, o segundo arquivo, que é o plano esquemático. É a partir daqui que a gente vai analisar, né, toda a situação da carga. Aqui é um exemplo, né, que a gente copiou aqui ó, o conector de carga, beleza? Copiamos aqui, então colamos no plano esquemático, então temos aqui, ó. Então a gente vai começar a analisar, beleza? E aqui é o troubleshoot, beleza, pessoal? Então, deixa eu chamar aqui o outro vídeo. Vamos lá. Deixa eu chamar esse vídeo aqui. Ok? Então, pessoal, é só para um esclarecimento aqui. Às vezes, né? Às vezes, que nem esses vídeos aqui, pessoal. Esse vídeo, ele é um vídeo para iniciante, tá bom? Esse vídeo aqui, você, meu amigo, que já tem um tempo, né, na área e você já está assim diagnosticando vários aparelhos e tal. Esse vídeo aqui é para iniciante, tá bom? E um detalhe importante, galera, a gente sabe que muitas das vezes a gente começa a estudar, né? Porque na verdade não é o tempo, né? O tempo que você tem
na bancada, que vai te fazer um técnico, né, um super técnico, que vai te fazer, você tem 20 anos na bancada, tem 10 anos, eu tenho tantos anos na bancada, então eu sou um técnico muito experiente, eu conheço tudo. Pessoal, a gente sabe que não é bem isso que acontece, tá? Por quê? Porque eu conheço vários amigos de bancada. Deixa eu chamar outro vídeo aqui pra gente estar conversando legal. Ó, eu conheço, pessoal, vários amigos de bancada que tem 1 ano e meio de bancada, tem 1 ano, tem 2 anos, que esses colegas, galera, eles estão voando, né? Ou seja, eles reparam o aparelho, eles conseguem chegar ao diagnóstico do aparelho, já lê esquemático, lê esquema elétrico, já faz rebale, já levanta a CPU. Então eu conheço bastante assim, né? Professor, mas por que ele, nossa, com 2 anos ele já está dessa maneira? Pessoal, ele está dessa maneira porque é crédito merecido. Porque eu tenho absolutamente certeza que se a gente tem um amigo que tem 1 ano e meio, 2 anos de bancada e já faz todo esse reparo, é porque ele pega o tempo de descanso dele, de dormir, que eu tenho certeza, e ele acaba estudando, né? Ele estuda nesse tempo aí. Então, se ele está nesse naipe, assim, é porque é crédito merecido, porque ele estuda bastante, tá? Então, por isso que é muito complexo a gente falar assim, fulano ciclano, ele é experiente, ele tem 10 anos de bancada, e na minha opinião, pessoal, não é o tempo de bancada, né? Vou chegar lá, vou estar explicando direitinho. Não é o tempo de bancada que faz aquele profissional ele muito bom ou não, tá? É claro que temos aqueles que têm 8 anos de bancada, 5, 10, enfim, que eles estão voando mais alto do que a águia. Por quê? Porque também mérito próprio, porque esses que têm esses 10 anos aí e estudam bastante, eles vão voar muito alto, né? Da mesma maneira que aquele iniciante, estudando bastante, vai voar bem alto, vai voar mais alto do que uma águia ainda, né? Porém, a gente sabe que temos aqueles que já têm aí 5 anos de bancada, 6 anos, e esses mesmo, né? Eles ficam pedindo muita ajuda nos grupos e falam assim, pessoal, eu tô com um aparelho aqui que não carrega, qual é o defeito? Galera, não existe, né? Isso, não existe. Como a pessoa pode perguntar assim, pessoal, eu tô com um aparelho que não carrega, qual é o defeito? Né? Onde ao menos ele nem analisou, né, pessoal? Então a gente sabe que não existe receita de bolo, né? Então, o intuito desses vídeos agora, tá? Só pra gente finalizar, o objetivo desse vídeo, pessoal, é a gente conhecer o esquema elétrico. Esse é o vídeo número 1, tá? Vamos começar com os primeiros 10 vídeos de estudo do esquema elétrico, tá? Então vamos ter no mínimo aí 10 vídeos. Depois do 10º vídeo, a gente vê aí como que está os reparos, a gente vê como que estão aí também as visualizações e aí a gente dá continuidade, tá ok? Beleza? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, tá, pessoal? Né? O intuito desse vídeo aqui é apenas conhecer os arquivos necessários do esquema elétrico, tá? Nesse vídeo a gente não vai iniciar o aprendizado em reparar já a placa, né? Já vamos ver quais são o código dos componentes, como que eu vou seguir uma malha, como que eu vou fazer isso aí. Não é um intuito ainda, tá? Porque antes da gente começar a seguir essas malhas, você tem que conhecer quais são os arquivos que a gente vai precisar. Você tem que saber o que é um layout da placa, você tem que saber o que é um esquemático, você tem que saber o que é um troubleshoot, tá bom? Por isso que eu falei que esses vídeos aqui, eles são para iniciante, tá ok? Beleza, pessoal? Bom, então fica com Deus aí. Deus abençoe grandemente a sua bancada, né? Deus abençoe grandemente a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo venha nos dar entendimento e sabedoria cada dia mais e mais, tá? Porque é isso que eu desejo para mim. Então, se eu quero isso para mim, eu quero melhor para mim, então eu quero melhor para você também, tá bom? Então, fica com Deus aí. Até o próximo vídeo. E vamos ter aí o 2º vídeo, tá? Da saga da leitura dos esquemas elétricos. Então no 2º vídeo a gente vai estar conhecendo os componentes da placa, tá? Aqueles componentes que temos escrito lá na placa. Então a gente vai saber identificar quais são esses componentes, vai saber ler esses componentes, tá bom? Beleza? Então fica com Deus aí e até o próximo vídeo aí. Um abraço. Tchau, tchau.